Boa noite a todos, aos presentes e aos nossos amigos da internet. Queria agradecer. Queria só dar um aviso que nós voltamos com as atividades. O Varal Solidário volta essa semana lá perto da praça. Lá em cima também no Espetinho, Canto Verde, volta o nosso varal. Vamos continuar abastecendo com roupas. Sábado volta a nossa atividade com as crianças da Cidade Nova. E amanhã, para não esquecer, tem um estudo também, tá? Então eu convido a todos que nós elevemos o nosso pensamento a Deus nesse momento, tentando esquecer os nossos problemas, acalmando o nosso coração, do nosso dia a dia, e nesse contato com o nosso Pai, em primeiro lugar agradecemos a oportunidade de estarmos vivos, de estarmos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, que é nosso mestre, nosso irmão mais velho, aquele que nos ampara, aquele que nos levanta sem mesmo a gente saber, sem mesmo a gente perceber. Então, o momento é sempre de agradecer. No pior momento da nossa vida, Jesus está com a gente, pode ter certeza que podia ser pior. Se tudo acontece, tem um porquê. Então, agradeçamos a Deus sempre, sem questionamentos, com fé no Pai. Se nos ama, é sempre para o melhor. Agradecendo também a espiritualidade maior, aos nossos amigos espirituais desta casa. Queria agradecer ao nosso irmão e amigo Flávio aqui essa noite. Que a espiritualidade amiga inspire, ampare e ampare a todos aqui nesse momento, com eflúvios de paz, de luz e de amor, a nós e aos que estão assistindo a nossa palestra. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós pedimos permissão para começar a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Bem-vindo, Flávio. Obrigado. Tá bom assim? Tá bom. Você só me fala aqui, tá bom ficar aqui assim? Bom, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, o convite da casa, agradeço mesmo. Eu ia pedir se pudesse só desligar esse ventilador, porque ele dá... Só isso, já tá bom. Ótimo, tá bom. Agradeço a oportunidade do Amigos do Bem, um agradecimento a todos os amigos internautas e a todos vocês nessa terça-feira calorosa, né? Típica terça-feira de verão. Eu vim aqui já no inverno, então eu não conhecia Pederneiras no verão. Estou conhecendo hoje, né? E o assunto e a reflexão que eu trago hoje, ela é bem calorosa, ela é bem complexa, né? Típico do tempo em que nós estamos vivendo hoje. Aqueles que estudam a sociedade, os sociólogos, eles costumam dizer que nós estamos vivendo hoje o que é chamado de pós-modernidade. É o que é depois da modernidade. Só que eu acho que nós podemos olhar para o momento em que nós estamos vivendo hoje como um paradoxo. O que é um paradoxo? Paradoxo é tudo aquilo que aparenta ser de um jeito, mas é de outro. Como se a gente pudesse dizer que o calor é quente e ao mesmo tempo é frio. Então nós vivemos numa época de um profundo paradoxo. Por quê? Porque agora, nesse momento, 2019,
janeiro de 2019, nós estamos vivendo o que é considerado o mais alto grau de evolução tecnológica e de qualidade de vida que o homem jamais imaginou ter. Em toda a história da humanidade, hoje é o período de maior evolução da tecnologia, das ferramentas e, consequentemente, da nossa qualidade de vida. Por exemplo, nesse momento, 8 horas e 12 minutos, nós podemos estar conversando com pessoas que estão do outro lado do mundo instantaneamente. Se tiver alguém no Japão que gostaria de assistir a nossa reflexão, pode assistir de maneira instantânea. Isso nunca aconteceu. Então nós vivemos hoje uma época de profundo desenvolvimento tecnológico. Esse desenvolvimento tecnológico, ele traz até nós um profundo desenvolvimento na nossa qualidade de vida. Na Idade Média, século XII, século XI depois de Cristo, a expectativa de vida das pessoas era de 35 a 40 anos. Então, eu tenho 42 anos. Se eu vivesse na Idade Média, eu era um senhor vivendo a melhor idade. Já estaria no cheque especial da vida, além das expectativas. Podia ser um bebê. Ou podia ser um bebê. Na nossa vida hoje, no século XXI, somos um bebê. Porque a expectativa de vida hoje é de 80 anos, 85 anos, 89 anos. Olha a diferença. Mais de 40 anos de expectativa de vida. Exatamente. Então, por que que nós chegamos a esse ponto? Porque nós conseguimos controlar as doenças, nos antecipar às doenças que podemos ter. Nós temos hoje saneamento básico, coisa que as pessoas que viviam na Idade Média não tinham. Tudo graças ao desenvolvimento tecnológico. A penicilina, as vacinas, os exames, os aparelhos que podem fazer um mapeamento completo do nosso corpo e dizer em detalhes se há algum tipo de órgão com defeito. Na Idade Média, as pessoas precisavam fazer orações aos deuses, os amuletos. O que significa isso? Onde é que está o paradoxo nisso? O paradoxo está na seguinte situação. Nós estamos no mais alto grau de desenvolvimento tecnológico de qualidade de vida, mas nós nunca estivemos com tamanho descontrole emocional. Nós vivemos hoje o mais alto grau de descontrole emocional jamais imaginado. A tensão emocional, o descontrole emocional é inimaginável. E isso é um paradoxo. Somos altamente tecnológicos, mas ainda pensamos, agimos e sentimos como os cristãos do primeiro século, da época de Cristo. É por isso que o Evangelho, nos seus tratos sentimentais, nos tocam tanto, porque nós ainda somos como eles. Temos os mesmos comportamentos e não deveríamos ter. Deveríamos ter evoluído comportamentalmente. Temos celulares, casas, carros, remédios, mas não temos controle sobre as nossas próprias emoções. O resultado disso é que as especialidades de pesquisa médica indicam que nos últimos 2 anos aumentou em 70% o consumo de medicamentos no combate à depressão, só no Brasil. Um aumento de mais de 40% em crianças menores de 11 anos de idade que fazem usos de medicamentos. Eu sou professor. É muito comum hoje pais chegarem na escola com laudos
Porque os filhos precisam de cuidados emocionais. Esse é o nosso paradoxo. Temos uma qualidade tecnológica inigualável, mas a nossa maturidade emocional não acompanhou a nossa maturidade tecnológica. Somos altamente especializados em tecnologia, mas nós não sabemos lidar, por exemplo, com frustrações. E aí você encontra uma senhora que mora num sítio e que tem nada de tecnologia e que teve 15 filhos, perdeu 9 e tem uma qualidade emocional 10 vezes maior do que um cientista de Harvard. Esse é o paradoxo da época em que estamos vivendo. Alta tecnologia e baixa qualidade e controle emocional. Como chegamos nesse ponto? Essa é a reflexão de hoje. Os especialistas em sociedade, os sociólogos, têm uma teoria. E um deles é um senhor que desencarnou ano passado, chamado Zygmunt Bauman, um polonês. Qual era a qualidade do Zygmunt Bauman? Ele era muito didático. Normalmente nós imaginamos professores de faculdade, sociólogos e filósofos falando uma língua que ninguém entende. O Bauman tinha uma característica interessante. Ele conversava e dialogava da mesma maneira que ele escrevia. Então os livros e o pensamento dele são muito acessíveis a todos nós. E ele tinha uma qualidade muito boa, muito importante. Ele estudou a nossa sociedade, a sociedade tecnológica. Ele estudou o homem do século XXI, o homem das redes sociais. O que o Bauman diz a respeito de nós? De que nós, hoje, buscamos nas lojas de roupas o que buscamos nas farmácias: remédios para não sofrer. Compramos para não adoecermos. Esse é um ponto perigoso da nossa sociedade. Para que nós não fiquemos doentes, não entremos em depressão, nós vamos numa loja e nós compramos uma roupa. Nós compramos um carro. Muitos até programam viagens para outros países em busca de paz, sem se dar conta que junto na mala vai a depressão, vai a insatisfação, porque ela é espiritual. Ela não é uma rachadura na parede da casa. Se você vai para a praia, a rachadura fica. E estamos descontrolados emocionalmente porque invertemos as posições daquilo que deveria ser para nos servir. E nós servimos as coisas. Trocamos a ideia do ser pela ideia do ter. Há bem pouco tempo atrás, existir no mundo era você ter uma família. Eu me lembro muito bem de que quando eu estudava, moço, existia uma frase muito interessante. Para você se tornar um homem completo, você tinha que plantar uma árvore, escrever um filho e ter escrever um livro e ter um filho. Hoje, para você existir, você tem que comprar. Se você não tem condições de comprar, você não existe no mundo. Há uma relação direta nisso. Se vocês não sabem qual é essa sensação, eu vou tentar passar o que é isso. Há um depoimento de um professor da Faculdade de Educação da USP. Ele era um ex-interno da FEBEM, que foi resgatado e que é hoje professor da Faculdade de Educação da USP. Num dos seus depoimentos ele fala que ele vivia na rua, criança. O pai espancava a mãe e ele e os irmãos e ele fugiu de casa. E ele foi viver na rua como um menor abandonado, na década de 70. Ele dizia que
que ele vivia em meio às pessoas e as pessoas não conversavam com ele. E que tinha alguns momentos em que ele tinha que encontrar um espelho para se olhar no espelho, porque ele já não acreditava que ele existia mais. A sensação de uma pessoa hoje, no século XXI, que não compra, é visto pela sociedade como alguém que não existe. Então, o sinônimo de sucesso hoje, na nossa sociedade, é a sua capacidade de comprar. E o sinônimo de fracasso é quando você não tem e não consome os padrões estabelecidos pela sociedade. A sociedade em que vivemos estabelece padrões de consumo. Para você ser uma pessoa de sucesso, você tem que ter esse pacote de coisas. Seu casamento tem que ser ótimo. Sua casa tem que ser perfeita. Seus filhos, perfeitos. Seu trabalho, perfeito. Você tem que se relacionar com as pessoas e estar sempre bem. Porque se você está mal, você atrapalha. Você é um empecilho. E você é um fracassado. E as pessoas usam, gastam, acreditam, investem a maior parte do tempo da vida delas em busca de conseguir esses padrões, como um coelho correndo atrás de uma cenoura, na ideia de que um dia ele vai ter essa cenoura. E quando ele consegue essa cenoura e ele mostra essa cenoura para todo mundo diz: agora você tem que ter outra cenoura, porque essa já não é mais sinônimo de felicidade. E o que aconteceu com as pessoas, dizem os sociólogos? As pessoas começaram a se fechar em busca de atingir os padrões que a sociedade diz que elas têm de ter para serem pessoas de sucesso. E nós nos tornamos hoje 7 bilhões de seres humanos correndo atrás dos próprios objetivos. Nos desligamos uns dos outros, correndo atrás de atingir as metas, cumprir metas. Agora temos metas que a sociedade nos impõe e que temos de atingir, porque senão essa sociedade diz que nós não somos felizes, que nós não temos sucesso. Nós nos tornamos narcisistas do século XXI. Mas como somos expert em inverter as coisas e criar paradoxos, o narcisista criado pelo mito grego tinha como ideal a perspectiva de que ele era tão perfeito que ele se completava. No mito de Narciso, Narciso considerava-se perfeito. Nada mais importava a ele, a não ser a própria perfeição que ele tinha. No século XXI, nós somos narcisos às avessas. Nós estamos em busca da perfeição que não temos. E em busca dessa perfeição que não temos, nós nos tornamos indiferentes a tudo que não seja a nossa busca. É por isso que somos indiferentes àquele que pede uma roupa. É por isso que temos um mal-estar quando alguém se aproxima de nós como um andarilho. É por isso que somos indiferentes ao auxílio. Ou auxiliamos porque isso é bom para nós. Muitas empresas ajudam para conseguir títulos para poder vender mais. Elas ajudam uma entidade e colocam no envelope da empresa: nós somos uma empresa que ajudamos. Porque o intuito não é ajudar, o intuito é vender com a imagem de que ajuda. Somos narcisos em busca de uma perfeição que não temos. E quando nos damos conta, chegamos a uma idade avançada e olhamos para trás e percebemos que passamos a vida toda correndo atrás do ouro de tolo. Essa é a sociedade em que vivemos. É por isso que, se antecipando a época em que nós estamos vivendo, Emmanuel traz
uma reflexão importante, que é a espinha dorsal da nossa discussão de hoje. Essa reflexão ela está presente no livro Companheiro, psicografado por Chico Xavier e publicada já quando Chico estava em Uberaba. O título dessa reflexão é bem sugestivo, claro, como Emmanuel sempre é: tensão emocional. Diz o benfeitor: não raro encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais. Quase sempre não caminham, arrastam-se, não dialogam, cultuam a queixa e a lamentação. É provado, e provado está, que na Terra a tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Emmanuel nos adverte que a nossa tensão emocional, quando não é cuidada, só tende a crescer. Porque ela é como um mofo, um bolor, que a gente vai deixando e ela vai aumentando, a conta-gotas. Os desajustes emocionais existem nas nossas casas porque dia após dia nós vamos deixando para lá. Porque estamos mais acostumados e mais preocupados em ir trabalhar para gerar o sustento e o nosso consumo do que ter um tempo para perceber a nossa vida. Raros são as famílias que hoje almoçam e jantam com os próprios filhos, para saber dos filhos. Porque quando você não deixa o seu filho falar com você as coisas mais banais que ele tem, quando ele crescer, ele não vai mais conversar com você, porque ele já achou outra pessoa para conversar. O hábito se desfaz. Trocamos as situações. Imaginamos que o que os filhos precisam é de um celular para saber onde eles estão, de uma escola que se transformou em guarda-volumes. Eu levo meu filho para ele ficar lá até que eu volto do trabalho. E nós vamos negligenciando as tensões emocionais dentro da nossa própria casa. E diz Emmanuel, ela vai se dilatando, ela vai crescendo. Mas ela não é perceptível a olho nu. Você pode encontrar uma pessoa bem vestida, bem apessoada, mas por dentro ela está um farrapo humano de tensão emocional. Como nós vivemos numa época de aparência, de performance, nós aprendemos a disfarçar as nossas tensões. Uma delas é nos medicando. Então eu tomo remédio porque eu não estou bem. Eu tomo remédio porque eu estou com depressão. Eu tomo remédio porque eu estou com ansiedade. Eu tomo remédio para dormir. Eu tomo remédio para acordar. Eu tomo remédio para trabalhar. Eu tomo remédio para transar. Eu tomo remédio para viver. Se eu parar de tomar remédio, eu não consigo mais viver. Porque eu não consigo mais administrar a tensão emocional que existe dentro de mim. Porque ela foi se dilatando. E hoje, por exemplo, nós não sabemos mais se vivemos uma vida ou se vivemos uma tensão emocional constante com aqueles que nos cercam. Todos nós não estamos imunes a essa realidade que Emmanuel traz. Prossegue o benfeitor. Insegurança, conflito íntimo, frustração, desânimo, cólera, inconformidade e apreensão com os outros estados negativos da alma espancam sutilmente o corpo físico, abrindo o campo à moléstia de etiologia obscura, à força de se repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico. Cada problema que passamos e não resolvemos, diz Emmanuel,
a tensão emocional vai agredindo o nosso corpo, o nosso templo. Inconformidade. Talvez seja a palavra que estamos vivendo. Todos nós, incluindo eu, estamos à mercê. Não nos conformamos de que os outros não são como nós. Porque o maior problema do narciso é que ele quer que o outro seja espelho dele. Não basta que ele seja do jeito que ele quer. Ele quer que o outro seja igual a ele também. E nós nos tornamos uma sociedade intolerante. Nós não toleramos o outro. Todos nós estamos diante dessa realidade. Cólera, a raiva. Basta que temos um cruzamento no trânsito, basta que algo saia do nosso controle e aquele lodo que está dentro de nós emerge. Uma vez, indagado sobre a condição humana, Chico Xavier advertiu que o ser humano, visto de longe, é um lago. Tão límpido, tão perfeito, que refletia a natureza. Mas se você mexesse ele, do fundo dele sairia um lodo fétido. Chico dizia, nós somos assim. Aparentemente um lago límpido. Mas dentro de nós vivem emoções impensáveis. Desânimo. A pessoa que está desanimada. A palavra ânima vem do latim e do italiano, que é alma. Desânimo é uma pessoa que se sente sem alma, sem vida. Veja como Emmanuel traz para nós um quadro da realidade em que vivemos. Agora ele entra numa nova etapa de discussão. Qual é? Toda vez que a gente lê um texto de Emmanuel, é como se fosse camadas. Imaginem um bolo que tem 2 camadas. A primeira é o mundo como ele é. A segunda camada é o mundo como ele deveria ser. Emmanuel sempre constrói as suas falas didaticamente dessa maneira. Apresenta a nós o mundo como ele é e depois ele apresenta o mundo como ele deveria ser. E não pensem vocês que Emmanuel está longe das maiores estruturas de pensamento do mundo, porque exatamente dessa forma é constituída a teoria crítica, que muitos estudiosos aplicam nos dias de hoje. Apresentam o mundo como ele é e depois dizem o mundo como ele deveria ser. Por que Emmanuel faz isso? Por uma simples razão. Eu só posso entender o mundo como ele deveria ser a partir do confronto de como o mundo é. Então ele apresentou para a gente o mundo como ele é. Agora, ele entra numa nova etapa da reflexão. Ele vai dizer, quero dizer a vocês, quero informar a vocês, o mundo como ele deveria ser. Diz Emmanuel, se conseguires aceitar a existência de Deus e a prática salutar dessa ou daquela religião em que mais te reconfortes, preserva-te contra semelhantes desequilíbrios. Agora Emmanuel diz a nós, deveríamos estar longe dessa realidade se tivéssemos ancorados em uma religião. Esse é o nosso mal. O mal do homem do século XXI é ele achar que ele dá conta de viver a vida dele sem Deus, sem uma religião. É fácil entender. Nós vivemos numa época de alta tecnologia e o resultado disso é que a alta tecnologia nos dá uma certeza profunda de que temos condições de lidar com os problemas. Exemplo, quando eu saí de casa para vir até aqui, eu liguei o carro. Sabe o que aconteceu? Ele pegou.
Eu liguei o Waze no computador de bordo do meu carro. Sabe o que aconteceu? Ele funcionou. Ele me trouxe em frente ao Centro Amigos do Bem. E perguntou se eu queria tirar uma foto para deixar registrado. Quando eu cliquei no aplicativo da seguradora minha, ela me indicou se haveria pedágio ou não no percurso e o quanto que eu gastaria de combustível. Eu estou aqui nesse momento falando e o Facebook está registrando para todos os internautas. Nós vivemos num mundo cercado de aparentes certezas. Isso vai nos criando um vício de que nós conseguimos por conta própria dar conta dos problemas que temos. E isso vai nos afastando da religião. O homem moderno olha para a religião como se fosse o homem das cavernas. E o espírita tem um problema maior ainda. Ele acha que ele passou de fase quando ele vira espírita. E aí ele não precisa mais ler a Bíblia, ler o Evangelho, e não chama mais a doutrina espírita de religião. Ele diz, não, agora eu sou espírita, agora eu converso com os espíritos. Eu já não preciso mais ler a Bíblia, eu já passei de fase. Só os crentes leiam a Bíblia agora. Eu já passei. Ele negligencia. A tensão emocional que vivemos, diz Emmanuel, é o resultado do nosso afastamento da religião. E por que eu preciso da religião? Porque ela é uma ferramenta que não me deixa sair de um trilho de trem chamado vida em sintonia com Deus. Por que eu preciso ter uma vida em sintonia com Deus? Porque eu preciso aprender que eu não controlo tudo na minha vida. E o homem moderno acredita que controla tudo na vida. A gente costuma dar exemplos. E para não ofender ninguém, eu vou dar um exemplo meu. Sempre me intrigou um local dentro de um hospital. O hospital da minha cidade, a Santa Casa da minha cidade, tem lá uma capela. E aquilo sempre me intrigou. Por quê? Não existe um lugar mais seguro no mundo do que um hospital. Se você disser qual é o local mais seguro para eu estar nesse momento, não é a Casa Branca, é um hospital. É o lugar que vão te levar se você tiver qualquer problema. E o que me intrigava é que dentro desse prédio de completa segurança existe ali uma capela. E eu nunca entendi essa capela. Até o dia que minha filha nasceu. Há exatamente 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Minha esposa teve um parto normal, que não foi muito normal. Minha filha nasceu com mais de 3,50 kg e demorou para ela nascer. Isso causou profundos problemas orgânicos na minha esposa e na minha filha, que o cordão umbilical não deixava ela sair. E ela tentava sair e o cordão puxava ela de volta. E o médico pediatra que acompanhava, um amigo meu, teve que intervir na cirurgia, no processo do parto normal. Resultado é que na sala do parto, a médica ginecologista levou a minha esposa para a sala de cirurgia. O médico pediatra levou a minha filha para a UTI, porque ela engoliu o líquido. E eu fiquei lá sozinho. E eu pensei, e eu vou para onde? Foi aí que eu me lembrei. Eu vou para a capela. Porque nesse momento, quando eu sentei na capela, eu entendi que a minha vida não está sob o meu controle. E que naquele momento, a minha filha estava num hospital e a minha esposa estava num hospital e o hospital provavelmente sozinho não daria conta das duas. Foi por isso que eu fui para a capela, para pedir ajuda. A capela no hospital
depois daquele dia, teve um significado muito importante para mim. A de que a nossa vida não está sob o nosso controle. Se você, por acaso, tentar viver por conta própria, um dia você será lembrado pela vida que sozinho você não dá conta das coisas. E a religião religa você àquele que te amou, que te criou. Essa é a função da religião. Religarmos-nos a Deus. Porque é o momento em que você deixa de lado o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua tecnologia. Só te resta orar. Muitas mães sabem o que é isso. No momento da vida em que só te restou orar, não tinha mais remédio para dar, não tinha mais aparelho para ligar, era só oração. E você percebeu que a vida do seu filho estava nas mãos de Deus. Não estava mais nas mãos da certeza da tecnologia. E quanto mais vamos nos distanciando da religião, mais vamos nos perdendo, nos descontrolando, perdendo o controle do que somos, emoção. Por isso que Emmanuel diz, se tiveres a possibilidade de crer em Deus e ter uma religião, seja ela qual for, agarra-te a ela. A religião também tem um papel fundamental social para nós, comportamental. Veja que interessante, vocês estão aqui, o pessoal que está aqui presente, sentado numa cadeira. Vocês tiveram que se transportar até aqui, tomaram banho, saíram do trabalho, vocês fizeram uma escolha, vocês se deslocaram. Comportamentalmente, vocês moveram o seu corpo até aqui, seus corpos até aqui. O hábito ajuda a mudança da mente. É por isso que a religião não está dentro de casa só, ela está num templo, porque o comportamento de você ir até o templo, seja ele qual for, cria em você um hábito. Toda terça, toda segunda, toda quinta, todo domingo, você cria um ritmo e você se socializa com outras pessoas, você conhece outras pessoas. Cada semana senta alguém do seu lado e você compartilha a sua dor com a dor do outro. Você vê que no outro aquela dor dói mais do que em você. A religião nos religa. Se religa é porque estava ligado antes e foi desligado. Nós nos desligamos uns dos outros. Por isso que Emmanuel nos lembra, se tiveres a oportunidade de ter uma religião, e o Espiritismo é religião, antes de tudo o Espiritismo é Evangelho do Cristo. Porque falar com os Espíritos, qualquer um fala. Viver Jesus, só quem tem religião. Nós estamos cercados de exemplos de gente que fala com espíritos, que faz cirurgias e está hoje completamente perdido. Porque não tem religião. Porque não vive o Evangelho do Cristo. Lembremos-nos de Chico Xavier. Ele sempre dava um jeito de colocar Jesus em tudo que ele falava. Era uma bússola, era o Waze do Chico. Era o norte dele. Eu vou viver os passos de Jesus. Não sei onde eu estou indo, mas para o lado ruim não é. Então, o primeiro passo para resgatarmos em nós o nosso controle emocional é nos desfazermos do orgulho da ideia orgulhosa, melhor dizendo, de que não precisamos de uma religião. Nós precisamos absurdamente de uma religião. Nós precisamos voltar a conversar com Deus e não
ter vergonha disso. Porque você precisa, nesse momento da sua vida, tomar uma decisão. Ou você tem uma religião, ou você abandona o espiritismo, porque ele não está te servindo para nada. O espiritismo não é um hobby, um local de encontro de amigos. O espiritismo é a vivência do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Tome uma decisão em sua vida. Senão ela vai tomar por você. E dói mais. Sem uma religião, nós não somos absolutamente nada. Emmanuel prossegue na sua reflexão. Dessa vez, entrando mais a fundo, e traz para nós comportamentos que podemos ter que nos ajuda a retomarmos o nosso controle emocional. Ele enumera o primeiro deles. Começa aceitando a própria vida, tal qual é, procurando melhorá-la com paciência. A melhor maneira que eu tenho de viver uma vida em sociedade é começando a me aceitar, como eu sou. Olhe para você. Olhe para o que você é agora. Você é o melhor que você pode ser. Todas as cicatrizes e as feridas que você tem formaram você. Sem elas, você não é o que você é hoje. Se você chegou até aqui agora, foi graças aos erros e aos acertos. Então você precisa se aceitar. Ser mais tolerante com você, para você poder ser tolerante com os outros. O intolerante com o outro é alguém que busca incessantemente nele o que o outro não tem, ou o que o outro tem em demasia. Aceite-se, perdoe-se, comece a caminhada. Esse é o primeiro passo, diz Emmanuel. Aprenda a estimar os outros como se te apresentem, sem exigir-lhes mudanças imediatas. Aceite os outros como eles são. Não é da sua conta a maneira como os outros vivem. Da sua conta é só a maneira como você vive. Cada um tem as dores e as vidas que podem ter. Porque senão, se nós ficarmos preocupados em querer fazer com que os outros vivam a nossa vida, nós vamos parando a nossa caminhada, como se estivéssemos indo numa viagem e a cada 10 minutos parássemos num posto de gasolina. A nossa vida vai atrasando, porque estamos mais preocupados com a vida dos outros do que com a nossa. Se você acredita piamente que alguém esteja errado, faça uma oração por essa pessoa. Dentro de casa, o grande desafio. Como fazer com que meus filhos tenham uma vida mais sensível, mais religiosa? Me vem à mente uma carta de Paulo, que diz: não vos acostumeis com o mundo, mas vos transformais. O mundo não está bom? Não acostume com ele. Mas não transforme o mundo, transforme você. Seja o exemplo que você quer nos outros. Não vos acostumais com o mundo, mas transformai-vos. Paulo não diz transformai o mundo, transformai-vos. Então, pratique o que os seus filhos devam ser um dia. Se você quer que o seu filho coma salada na frente dele, com prazer. Se você quer que o seu filho seja um espírita feliz dentro de casa. Por que o seu filho vai ao espiritismo se toda vez que você vai ao centro espírita, você volta para casa irritado com ele? Se você não viver o Evangelho do Cristo dentro de casa, feliz e pleno, seu filho não vai se interessar pelo Evangelho do Cristo. Transforme-se e deixe que essa energia transformadora irradie dentro de casa, transformando os outros em silêncio. A energia do bem atua em silêncio.
ela não rompe, ela não agride, ela não briga, ela não ofende, ela transforma pelo exemplo. Todos nós temos uma lição incomensurável. Veja como Emmanuel é bem didático. Comece mudando você e depois mude os outros? Não, aceite os outros como eles são. Indagado um dia, Chico disse a seguinte pergunta: Chico, como você vê o mundo? E o Chico respondeu: eu vejo o mundo como ele é. E como você vê as pessoas? Eu vejo as pessoas como elas são. E você? Eu continuo mesmo. Eu não mudo. Cada um é o que pode ser. E eu vou viver o melhor que eu posso. Lição interessante de Emmanuel. Por quê? Porque nós não podemos perder a nossa qualidade emocional. E a transformação, ela é aos poucos. Tempo é fundamental em nossa vida. Numa vida agitada, de tecnologia, de certezas aparentes, de remédios, vamos dando muito pouca importância ao tempo. Eu faço uma ligação, a pessoa atende instantaneamente. Eu mando uma mensagem, ela responde instantaneamente. Eu tomo um remédio para dor de cabeça, ela passa instantaneamente. E eu vou achando que o tempo é um luxo. E eu me esqueço que as verdadeiras transformações levam tempo. Aos amigos do Centro Espírita Amigos do Bem, isso tudo aqui foi construído do dia para a noite? E há uma lição importante de Emmanuel. Numa de suas comunicações ele diz: o tempo não respeita as edificações que ele não ajudou a construir. Tudo na nossa vida de importante leva tempo. Precisamos de tempo. E temos, porque somos espíritos imortais. Então, tenha paciência com as transformações. Tenha paciência com os vossos filhos. Transforme-os com um exemplo. Saiba entender que um dia alguém teve paciência com você. Eu queria muito que a minha filha falasse como a primeira palavra papai. Mas a primeira palavra que ela aprendeu a falar foi o nome da nossa gata, Pretinha. Porque a Pretinha talvez tenha sido mais amorosa com ela do que eu fui. Isso foi uma lição para mim. A Pretinha não fala não fica brava. Então a primeira palavra que ela aprendeu foi Pretinha. Então eu aprendi com o tempo a ter paciência. Nós precisamos do tempo. Mas para isso precisamos de uma disciplina muito grande. Aceite você como você é. E aceite os outros como eles são. E nesse meio tempo, viva como você pode. Prossegue Emmanuel na sua lição impagável. Dedica-te ao trabalho em que te sustentes, sem desprezar a pausa de repouso ou o entretenimento em que se te restaurem as energias. Serve ao próximo, tanto quanto possas. Detente no lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo o que te pareça inconveniente ou desagradável. Não carregues ressentimentos. Se alguém lhe ofendeu, perdoe. Não estou pedindo para você esquecer, mas perdoe. Se você errou, peça desculpas. Se a pessoa não lhe desculpou, é problema dela. Você pediu. Siga a sua vida. Com a certeza de que só anjo não erra. Só anjo e espírito iluminado. Perdoe. Não brigue. Não discuta. Não vale a pena. Cultiva a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos improdutivos que te furtem a paz. Você pode ter uma casa de 3 andares, mas você tem a obrigação de, nessa casa, ser simples, ser leve. Simplifique a sua vida. Não é o tamanho da casa, mas é a maneira como você vive nela. Viva uma vida simples, sem nada que te atrapalhe.
tempera a conversão com o fermento da esperança e da alegria. A tudo que acontece em nossa vida, precisamos ter alegria e esperança. A alegria é certeza, e certeza é fé, e esperança é fé, que me dá alegria. Mas o que é fé? Fé não é acreditar. Acreditar, a ciência nos dá respostas. Se eu quiser sair por aqui agora e passar por esse vidro, eu tenho certeza, eu acredito, melhor dizendo, que eu não vou conseguir. Eu tenho absoluta certeza que dois corpos não podem estar no mesmo espaço. Se eu tenho dúvidas, eu faço o teste. Fé não é certeza. Fé é confiança. Você precisa aprender a confiar em Deus. Confiar em alguém é dar para essa pessoa a oportunidade dela fazer o que for preciso com você. Num relacionamento, confiança é: eu não vou investigar a sua vida, eu confio em você. Tome a minha confiança e faça o melhor possível. Porque ela existe uma vez só. Quebrou. Um copo quebrado não se junta mais. Não vai ser igual. Como o pai que diz ao filho: você tirou carta, você vai no seu amigo aqui do lado, eu não vou te levar, está aqui a chave do carro. Esse carro é o sustento da nossa casa. É com esse carro que a gente compra a comida da nossa casa. Eu estou confiando em você. Quando meu pai fez isso comigo, eu fui a pé. Foi tanta responsabilidade que eu falei: eu vou a pé. Eu não sou digno dessa responsabilidade. Não brigou. Confiança. Fé é aprender. Confiança não é um remédio que se toma. Fé não vende na farmácia. Fé é um desenvolvimento.